Olá, meu nome é Daniel Santos, eu sou pós-graduado em Prática de Direito Administrativo e esse é o Boletim Abades de hoje. Um dos temas que vem chamando a atenção e é de maior interesse dos administradores diz respeito às alterações que aconteceram na Lei de Improbidade Administrativa no ano de 2021 pela Lei 14.230. A Lei de Improbidade ela manteve sua estrutura original por vários anos, até que em 2021 ela sofreu severas mudanças e dentre essas tantas alterações, a que talvez chame mais atenção é a supressão da modalidade de improbidade culposa, por ato culposo. A estrutura original e a redação original da Lei de Improbidade Administrativa permitia a condenação do agente público por ato culposo que houvesse ensejado dano ao erário. E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa culpa deveria ser grave. Mas com a reforma na Lei de Improbidade em 2021, essa modalidade culposa foi suprimida, de modo que só se admite a condenação por ato de improbidade doloso a partir de 2021. Esse tema foi julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que definiu que, de fato, a partir de 2021, apenas os atos dolosos de improbidade administrativa podem ser sancionados com as penas previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Porém, houve a definição também de que a supressão da modalidade culposa não atinge incidentes de execução com base em títulos já transitados em julgado, isto é, a supressão da modalidade culposa atinge processos em curso, mas não viola as condenações que já passaram em julgado. E esse foi o Boletim Abades de hoje. Não para não, ela vai querer falar sobre capivara. Já se perguntou o que tem sido feito para a recuperação e preservação do Rio Pinheiros? Então fica aqui que eu te conto. Por meio do Integra Tietê, no ano passado foram retirados 443 mil metros cúbicos de sedimentos e resíduos aqui do rio. E tem mais, 18 quilômetros de margens foram recuperados com a instalação de gabiões. Essas estruturas de arame que impedem o deslizamento das margens. Não se preocupe, instalamos rampas pensando no acesso da fauna, especialmente das nossas amigas capivaras. As ações ainda não terminaram. A nova fase de revitalização vai trazer ainda mais melhorias para o Pinheiros. A nova meta é retirar 700 mil metros cúbicos de sedimentos, o que daria para encher 50 mil caminhões basculantes. Serão atendidos os 25 quilômetros do rio. Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo? Acompanhe as nossas redes sociais. Eu tava te procurando. Deixa eu te perguntar um negócio. Você prefere que pessoas em situação de pobreza melhorem de vida com a ajuda de programas do governo federal ou que elas sejam desassistidas? Melhor colocá-las no cadastro único, né?
É verdade, porque o cadastro único é a porta de entrada para muitos desses programas, tipo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia. Faz sentido? Ah, e aproveitando, você sendo beneficiário do Bolsa Família, você prefere assinar a carteira e continuar na regra de proteção por até 2 anos ou perder a oportunidade de ser CLT ou de empreender? Ah, aumentar a renda é o que todo mundo quer, né? Ainda mais podendo receber metade do Bolsa Família, né? E tendo a segurança de que você pode voltar pro programa caso você saia do emprego. Fake news é ruim pra todo mundo, né, fia? Ainda mais pra quem mais precisa. E bom que tem o site do MDS, as redes sociais e o canal oficial do WhatsApp pra não ter erro. Aproveita e vai lá e já segue tudo, porque você vai ficar por dentro de muita coisa boa pra você e pra sua família. As administrações públicas de todo o Brasil vêm passando por um momento de transição, pois suas responsabilidades aumentaram decorrente da descentralização administrativa e suas estruturas hierárquicas já estão ultrapassadas e falta comunicação e diálogo entre seus departamentos. E assim, não conseguem atender às demandas dos cidadãos que exigem mais e melhores serviços públicos. A única saída para os municípios é a criatividade, o planejamento e a inovação, rompendo com o tradicional e propondo novas abordagens para intervir com regularidade como assuntos ou problemáticas que exigem a intervenção do governo municipal. É nesse momento que a ABADES, em parceria com as agências de desenvolvimento locais e regionais, buscam o fortalecimento das administrações públicas municipais através de orientação e oportunidades de boas práticas baseadas em 4 pilares: governança, integridade, governo aberto e capacitação continuada, sempre através de feiras, congressos e encontros presenciais. ABADES, o canal de comunicação inteligente para gestores eficientes. O principal objetivo é transformar nossas cidades em exemplo de eficiência, eficácia e transparência, onde o cidadão, além de participar efetivamente na construção das políticas públicas do seu município, possa sentir orgulho dos seus gestores. Através do portal da ABADES, os gestores públicos poderão se atualizar sem precisar sair da frente do seu computador ou smartphone, levando com isso uma economia para os cofres públicos. Os vídeos são atualizados semanalmente nos mais diversos temas da gestão pública, sempre buscando o que há de mais atualizado para os municípios brasileiros com os melhores profissionais. ABADES, acelerando o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Olá, gestores públicos. Hoje no portal Sala dos Municípios vamos receber o prefeito de Salesópolis, Vanderlão Gomes. Prefeito, seja muito bem-vindo ao portal Sala dos Municípios. Hoje nós estamos, prefeito, no programa Boas Práticas de Governança. E é muito importante, prefeito, que nós possamos levar para todos os gestores que estão nos assistindo hoje as boas práticas que estão sendo realizadas no seu município. Prefeito, seja muito bem-vindo. Bom, Marinho, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, passar algumas experiências que o município de Salesópolis, desde 2017, quando eu assumi,
nós estamos lá realizando. Pegamos um município numa dos Direitos Humanos e da Cidadania e o CONAD estão mobilizados nos preparativos da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência interrompe um hiato de 8 anos sem conferências nacionais, sem esse amplo debate necessário sobre a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Será espaço, palco, tanto de debates de relevância nacional, quanto de promoção da cultura e da diversidade da população com deficiência e de todas as culturas do nosso país. Ela vai acontecer de 14 a 17 de julho, em Brasília, e vai reunir cerca de 1.200 pessoas. O tema é o cenário atual e futuro dos direitos das pessoas com deficiência. Nós vamos tratar sobre a implementação de políticas públicas efetivas para a garantia do protagonismo das pessoas com deficiência. Porque o lugar de pessoa com deficiência é em todo lugar, é na participação social, é promovendo o desenvolvimento do nosso país para que ele se forme um país mais solidário, um país mais inclusivo e democrático, um país para todas as pessoas. Olá, sou Patrícia Pessoa Valente, professora de Direito do INSPER e doutora e mestre em Direito do Estado e Regulação. Esse é o Boletim Abade de hoje. Vamos falar sobre contratação de inovação pelos municípios. Você já se deparou com a necessidade de contratar uma inovação sem saber nem por onde começar? Em 2021, foi publicada a Lei Complementar 182, que criou a contratação de testes de solução inovadora. E a essas contratações não se aplicam as leis de licitações e contratações públicas.
A contratação de inovação tem sido utilizada cada vez mais pelas administrações estaduais e tem tudo para expandir para os municípios. Vamos começar? Primeiro passo, análise sobre o enquadramento do objeto da licitação à hipótese legal. A lei prevê duas possibilidades. Uma, resolver demandas públicas que exigem solução inovadora com emprego de tecnologia, e a outra, promover inovação no setor privado por meio do uso do poder de compra do Estado. O segundo passo é a fase preparatória da licitação, com elaboração digital, com objetos, critérios de escolha dos licitantes, minuta do contrato, com estabelecimento das condições de prestação de serviços, entre outros. Quanto à definição do objeto, poderá ser a indicação de um problema e resultados esperados. Por exemplo, redução da evasão escolar, melhoria da saúde mental dos funcionários ou usuários do sistema público de saúde. Não há necessidade de delimitar em detalhes o objeto da contratação, como é exigido em licitações regidas pela Lei de Licitações e Contratações Públicas. Aqui o objeto é mais amplo e aberto. O terceiro passo é a publicação do edital no Diário Oficial com prazo de pelo menos 30 dias de antecedência entre a data de publicação e a apresentação das propostas. Após a apresentação das propostas, passamos para o quarto passo, julgamento por uma comissão especial formada pelo menos por 3 pessoas, sendo uma delas um servidor de carreira e um professor da universidade especializado no tema da contratação. O quinto passo é a assinatura de um contrato chamado Contrato Público de Solução Inovadora, o CPSI. O contrato tem um limite de até R$ 1.600.000, atualizável pelo IPCA. Sua duração também é curta, afinal de contas é um teste. A duração é de até 12 meses, podendo ser prorrogável por mais 12 meses. Se for bem sucedido o teste de solução pública, o próximo passo é a assinatura de um contrato de fornecimento. O contrato de fornecimento é um contrato de escala em que não é preciso fazer uma nova licitação, pois a licitação foi realizada para a celebração do CPSI. Agora é a oportunidade de o município e a contratada realizarem ajustes no teste e contratar o objeto definido com maior escala. O prazo de vigência pode ser de até 24 meses, prorrogáveis por mais 24, e o valor tem um limitador de até R$ 8 milhões, 5 vezes o valor do teto do CPSI. Algumas experiências para ficar de olho são as da Petrobras, Emprel de Recife e o Sebrae. No âmbito municipal, a Secretaria da Fazenda de Salvador já teve uma experiência bem-sucedida também, assim como outros municípios menores, como Domingos Mourão e Garaçu na área de educação. O Tribunal de Contas da União tem sido um importante agente divulgador e incentivador dessa nova forma de contratação. Entre em contato com a gente para saber mais sobre como promover essa contratação em seu município. E esse foi o Boletim da ABAD de hoje. A ABADS apresenta o Programa de Integridade e Governança Pública Municipal, cujos nossos objetivos são ajudar na reeleição ou eleição do seu candidato ou candidata, garantir o cumprimento integral do seu plano de governo, transformar seu município em um modelo de eficiência e transparência, melhorar significativamente a qualidade de vida da população. O grande prêmio é ser reconhecido como o Oscar das administrações públicas municipais. Não fique de fora dessa oportunidade. Está na hora de mudar, não dá mais para ficar empurrando com a barriga, né? Nós estamos aqui para fazer a diferença e mudar. Mostrar para a sociedade que ela pode acreditar, que ela pode confiar,
que esse grupo que está sendo formado agora é um grupo que realmente está comprometido em levar o melhor para o cidadão. Não existe política sem planejamento, né? Não existe política sem estratégia. Nós temos que ter prioridade e é para isso que veio o programa, para que vocês possam estabelecer as prioridades que vocês desejam para a cidade de vocês. Conheça agora mesmo nosso programa para juntos construirmos o futuro melhor. Uma relação se torna abusiva quando uma das pessoas usa poder físico ou emocional para manipular e controlar a outra. Isso pode incluir o controle sobre roupas, amizades, redes sociais, ciúme excessivo e vitimização. O relacionamento abusivo pode ser dividido em fases. O agressor muda de comportamento, se irrita com pequenas coisas, eleva o nível de agressão verbal e começa a intimidar ou humilhar a vítima, que com medo começa a monitorar o seu próprio comportamento, retraindo-se na relação e sofrendo com ansiedade e angústia. A violência ocorre. Pode ser física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial. A vítima sofre e os sentimentos se agravam, levando a confusão, vergonha, paralisia e esgotamento nervoso. Nesse momento, é crucial buscar ajuda. Após o ato de violência, o agressor se retrai, mostra arrependimento e busca reconciliação. A vítima tende a diminuir a importância da agressão, justificando o comportamento do agressor, e o ciclo então recomeça. Se você ou alguém que você conhece está em uma relação assim abusiva, procure ajuda. Denuncie 181.
Eu sou a professora Fernanda Guarido e eu vou conversar com você sobre licitação, notadamente sobre dispensa de licitação em razão do valor. As dispensas de licitação a gente sabe que geram polêmica e que são analisadas pelas instâncias de controle, principalmente pelos tribunais de contas, por varredura, como se diz por aí. Ao invés de a análise ser feita por amostragem, quando o analista do Tribunal de Contas, o auditor do Tribunal de Contas visita o município, ele vai verificar então as suas dispensas e as inexigibilidades. E a dispensa em razão do valor, o artigo 75, inciso 2 da Lei 14.133 de 2021, sofreu uma mudança considerável, porque os valores foram ampliados e por força do disposto no artigo 182 da mesma Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, esses valores são atualizados anualmente. Todo 1º de janeiro vem um decreto que é editado ali no finalzinho de dezembro que atualiza esses valores e que faz com que o valor original de R$50 mil para compras e serviços aumente, portanto, com base no IPCA-E. Pois bem, pessoal, esse limite ele deve ser considerado anualmente ou deve-se considerar o valor global do contrato? Qual que é a dúvida? Como que pode surgir dúvida? Há pessoas que às vezes nos consultam, servidores que nos consultam, considerando contratações que foram feitas com base em serviço, que tem um valor menor do que o valor global ali da compra direta em razão do valor e que, na possibilidade de renovar o contrato, eles ficam com receio. Esse valor seria anual ou esse valor seria global? E, geralmente, a dúvida é com relação a valores mensais pequenos, às vezes inferiores a R$1.000, que vão levar um tempo até para se ultrapassar o valor ali limite do valor global da compra ou do serviço em razão do valor, da contratação direta. Eu entendo que houve uma mudança em relação à interpretação que havia no tempo da Lei 8666. Quando havia a Lei 8666, tinha autores, a exemplo do Sidney Bittencourt e do Ivan Barbosa Rigolin, que entendiam que o período da contratação deveria ser interpretado de uma maneira independente. Portanto, aquele valor era considerado para fins de levar em conta o exercício financeiro. Mas o Tribunal de Contas, principalmente o Tribunal de Contas da União, entendia que não, que deveria se considerar a contratação global. E o professor Marçal Justem Filho também escrevia isso já há mais tempo, sendo que o professor Marçal Justem Filho admitia o extrapolamento da contratação direta em razão do valor só por conta de deferimento de reequilíbrio, que a gente sabe que é por fato superveniente. Mas agora tem um dispositivo na própria Lei 14.133 que fala que deve-se considerar o exercício financeiro, e é o artigo 75, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei 14.133 de 2021. Ele fala, leva-se em conta o somatório do que for dispendido no exercício financeiro. Então, eu vejo que o entendimento que o professor Ivan e que o professor Sidney Bittencourt davam teve prevalência agora, no tempo da 14.133, porque a gente leva em conta de uma maneira tranquila o valor do orçamento. E se a gente for parar para pensar que essa é uma decisão que é feita na fase preparatória e que essa é uma decisão que implica em custos e em tempo, faz sentido pensar assim. Se a gente for pensar, sobretudo, que existe hoje em dia um plano de contratações anual e a decisão em relação ao que vai ser licitado, ela é tomada no exercício financeiro anterior, no ano anterior, para que o cronograma da licitação seja executado no ano posterior, faz mais sentido ainda. Pois bem, eu tenho me manifestado por escrito, nos pareceres que eu emito em relação a isso, deixando então claro o que consta no artigo 75, parágrafo 1º, inciso 1, e com o entendimento de que é possível ultrapassar o valor global da compra direta, considerando o valor global do contrato e não o ano. Então, eu vou respeitar o limite de 50 mil atualizado pelo decreto anualmente, certo? O limite do artigo 75, inciso 2, sempre atualizado, para aquele ano de vigência do contrato. Se é um serviço, e se é um serviço contínuo, como vem acontecendo com publicidade, aquelas publicidades pequenininhas, os impulsionamentos de mídia, não a publicidade que é feita com base naquela lei lá de 2010, certo? Então, eu posso sim levar em conta que esse valor é para o ano
e que eu vou, então, durante o curso de vigência desses contratos de serviços contínuos, que agora a gente sabe que tem um prazo diferente também, ele pode demorar mais, pode haver o extrapolamento do valor somando todos os anos, tá? E não ao longo daquele exercício financeiro. Então, o limite de 50 mil atualizado pelo decreto é, por força do 75, parágrafo 1º, inciso 1, anual, ok? E eu vou considerar, então, que é possível renovar esse contrato, que tem um valor inferior ao valor da compra anual e que vai poder haver o extrapolamento ao longo da execução global do contrato. É isto. Espero ter sido útil e sigo à disposição. É uma obra para o Estado e para a melhoria da população paraense, né? E o nosso agradecimento também ao nosso governo do Estado e para o nosso Pará também, vai melhorar cada vez mais. Porque aqui os paraenses necessitam de uma obra dessa. Dá muito emprego, muitas pessoas que estão desempregadas aí, então no momento apareceu em boa hora, o pessoal está todo, graças a Deus, estão trabalhando, inclusive eu sou aposentado, mas continuo trabalhando. Olá, gestores públicos. Estamos aqui no portal Sala dos Municípios para falar um pouquinho sobre o FID, Fundo de Defesa dos Interesses Difusos. Esse fundo, ele representa aquilo que é pago em torno de multas que são aplicadas em ações civis públicas por conta de degradação ambiental, por conta de violação aos direitos dos consumidores, por conta de degradação do patrimônio histórico e cultural. E a partir desses recursos que formam esse fundo, nós temos a possibilidade de trabalhar a reparação dos danos ocasionados por essas ações que violam, como eu disse, direito dos consumidores, que de alguma maneira provocam degradação ambiental e que também violam o patrimônio histórico e cultural. Esse fundo, ele representa esses recursos que são, a cada 4 anos, colocados aí à disposição dos gestores públicos, dos municípios, para ações importantes que vão de encontro àquilo que o fundo deve realizar em termos de reparação de danos. O que é importante é que nós estamos procurando agora fazer com que os editais sejam lançados com uma periodicidade menor. Estamos pensando ainda, com os recursos que temos, em abrir um outro edital até o final deste ano de 2019, para que os municípios e outros órgãos públicos possam colocar os seus projetos e receber recursos para que nessas áreas que nós mencionamos possamos ter, evidentemente, aplicação de verbas que vão dar um respaldo importante para todos os munícipes que serão beneficiados com esse trabalho. Recentemente inauguramos, por exemplo, a Estação das Artes, ali no município de São João da Boa Vista, uma estação de trem abandonada que virou um grande espaço cultural. E outros lugares também tivemos ações importantes de recuperação de praças, de recuperação de bosques, de recuperação de áreas de preservação ambiental e tudo isso feito com esses recursos. O governo do Estado está trabalhando muito para que esses recursos tenham uma destinação adequada e possam ser bem aproveitados, bem empregados em ações que vão de encontro às finalidades do FID. Continuaremos trabalhando lá e nos próximos meses, entre julho
e agosto estaremos firmando 145 convênios novos para que a gente possa destinar os recursos na ordem de 130 milhões para essas ações importantes nos diversos municípios do nosso estado. Vamos continuar trabalhando à disposição lá para dar informações aos nossos prefeitos sobre como funciona o FIDE e como nós estaremos aí nos próximos meses lançando um novo edital. A nossa terra é um cenário onde a luz é mais acesa e o sol se faz morar. Aqui é palco onde o mar é mais molhado e o nosso sal é mais salgado, faz o mundo se encantar. O interior é bonito e arretado, parece ser bem desenhado no brilho de cada olhar. E o sabor da fruta é mais doce com certeza, é de aplaudir tanta beleza, não se pode duvidar. Vem curtir, vem pra cá, quem já veio se apaixonou. Rio Grande do Norte é show, o RN é show. Vem curtir, vem saborear, curtir as férias que tanto sonhou. Rio Grande do Norte é show, o RN é show. Visite o Rio Grande do Norte, Governo do Estado. Olá, sou Cristiano Vilela, advogado especialista em Direito Público e esse é o Boletim Abades de hoje. Hoje vamos falar sobre a preocupação que aflige muitos prefeitos e presidentes de Câmara, que é o gasto institucional do poder público com a publicidade feita pelas câmaras ou pelas prefeituras municipais. A legislação eleitoral, ela veda que haja um gasto excessivo no ano das eleições. O artigo 73, inciso 7 da Lei 9.504 de 97, ele estabelece claramente que o gasto realizado no último ano de mandato, no primeiro semestre que antecede as eleições, ele deve ser compatível com o gasto realizado ao longo dos 3 anos anteriores. Para isso, deve-se fazer uma média do gasto mensal ao longo dos 3 anos anteriores e fazer com que o gasto do primeiro semestre não ultrapasse, em nenhuma hipótese, 6 vezes esse valor. Por isso, para o prefeito, para o presidente de Câmara, que tenha interesse, que tenha preocupação em realizar a sua publicidade institucional, é importante ficar atento, de modo que o gasto seja efetuado de maneira uniforme ao longo de todo o período de mandato, para evitar que, no último ano de governo, acabe tendo a impossibilidade de realizar a sua comunicação de forma adequada, transmitindo as informações necessárias à sociedade.
Esse foi o Boletim Abades de hoje. As administrações públicas de todo o Brasil vêm passando por um momento de transição, pois suas responsabilidades aumentaram decorrente da descentralização administrativa e suas estruturas hierárquicas já estão ultrapassadas e falta comunicação e diálogo entre seus departamentos. E assim, não conseguem atender às demandas dos cidadãos que exigem mais e melhores serviços públicos. A única saída para os municípios é a criatividade, o planejamento e a inovação, rompendo com o tradicional e propondo novas abordagens para intervir com regularidade como assuntos ou problemáticas que exigem a intervenção do governo municipal. É nesse momento que a Abades, em parceria com as agências de desenvolvimento locais e regionais, buscam o fortalecimento das administrações públicas municipais através de orientação e oportunidades de boas práticas baseadas em 4 pilares: governança, integridade, governo aberto e capacitação continuada, sempre através de feiras, congressos e encontros presenciais. Abades, o canal de comunicação inteligente para gestores eficientes. O principal objetivo é transformar nossas cidades em exemplo de eficiência, eficácia e transparência, onde o cidadão, além de participar efetivamente na construção das políticas públicas do seu município, possa sentir orgulho dos seus gestores. Através do portal da Abades, os gestores públicos poderão se atualizar sem precisar sair da frente do seu computador ou smartphone, levando com isso uma economia para os cofres públicos. Os vídeos são atualizados semanalmente nos mais diversos temas da gestão pública, sempre buscando o que há de mais atualizado para os municípios brasileiros com os melhores profissionais. Abades, acelerando o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Anteriormente tinha uma balsa aqui que ela já trabalhava para mais de 40 anos. E hoje a gente agradece muito o governo por ter essa balsa nova. E essa balsa ela vai trazer benefício, né, para os agricultores, tanto como para as escolas, a saúde. Vai trazer um benefício para todos. É um sofrimento que a gente vem há muitos e muitos anos, décadas e décadas, com esse sofrimento dessa balsa. Mas hoje nós estamos recebendo uma balsa nova,